Abrimos esta semana em África com Moçambique, onde esta semana continuaram os protestos um pouco por todo o país, convocados pelo candidato da oposição, Venâncio Mondlane, que reclama a vitória nas eleições de 9 de outubro. As manifestações foram frequentemente marcadas pela violência, sobretudo em Maputo, onde foram erguidas barricadas, pessoas foram baleadas ou atropeladas pela polícia, a sociedade civil dando inclusivamente conta de mortos. Manifestantes partilharam o seu estado de espírito esta semana com jornalistas. Eu creio que o mundo está a ver lá fora, não apenas Moçambique, nem países apenas que falam português. Então isso não é uma brincadeira, estamos cansados de tanto sofrimento, injustiça. Nós não queremos comentários, queremos saber a reposição eleitoral, de fato quem ganhou. Nesta sexta-feira o cenário não foi diferente dos restantes dias em termos de violência. Mais pormenores com Orfeu Lisboa. O terceiro e último dia de manifestações voltou a ser marcado pela violência policial em algumas zonas da cidade de Maputo. Na Brigada Montada, por exemplo, a polícia atirou contra mais de 500 manifestantes que pretendiam chegar ao terminal dos transportes da junta. De repente, já estavam a começar a disparar para nós, o povo, e bateram uma pessoa que está aqui no hospital. São duas até. Os manifestantes, cuja identidade preferem não revelar por temer represálias, montaram barricadas e transformaram algumas das avenidas, como a 24 de julho, em campos de futebol e de parques de recreação. Nós estamos a exigir a verdade eleitoral, que se fala a verdade. Nós votamos no Venâncio Mondlane. Então, para se mudar esse país aqui, precisa de fazer uma manifestação pacífica, que nisso que estamos a fazer. Vários são os incidentes registrados neste terceiro e último dia das manifestações pela verdade eleitoral. Na passada terça-feira, o presidente moçambicano promoveu um diálogo com os candidatos às presidenciais de 9 de outubro. Os candidatos da Frelimo no poder, da Renamo e do MDM na oposição compareceram. Já Venâncio Mondlane, candidato do Podemos, que tem promovido os protestos destas últimas semanas e que se encontra em parte incerta, não esteve presencialmente nesta reunião, designadamente por questões de segurança. Mais pormenores novamente com Orfeu Lisboa. Foi um encontro breve na presidência da República para o início do diálogo para pôr fim à crise pós-eleitoral devido à ausência do candidato presidencial Venâncio Mondlane em parte incerta há um mês. Se estivesse em Gorongosa, iríamos para lá. Se soubéssemos que está em Palma, também íamos para lá. Agora, onde está, não se sabe, mas o esforço será feito para garantir que ele esteja aqui. E pelo que me pareceu, ele aceitou o convite, não colocou o problema de segurança. Filipe Nyusi, chefe de Estado moçambicano, promete voltar a reunir-se numa data a anunciar com os três candidatos presidenciais, Daniel Chapo da Frelimo, Ossufo Made da Renamo e Lutero Simango do MDM, estes que estiveram presentes no seu gabinete de trabalho para dar início às discussões sobre a atual situação de crise política e social. Esta que foi a primeira sessão de diálogo em torno do processo eleitoral não chegou a suscitar grandes expectativas, tanto mais que o Conselho Constitucional, cujos juízes conselheiros estariam a ser alvo de ameaças, ainda não se pronunciou sobre o escrutínio, como refere Arsénio Cuco, professor em Ciências Políticas na Universidade de Rovuma, em Nampula. A grande questão que a gente tem que se colocar neste momento é se o Presidente da República, sendo o chefe de Estado, teria alguma relevância na discussão sobre o processo eleitoral em si, considerando o facto de que ainda falta um órgão importante no processo, que é o Conselho Constitucional, que deve proclamar os resultados. Então, existe uma segunda forma de análise que tem a ver com o facto de que o Presidente da República ele é o mais alto magistrado da nação. O que significa que tem uma responsabilidade em termos de discutir sobre a violência que Moçambique está a viver neste momento. Na Namíbia, as eleições gerais de quarta-feira, eleições com o selo da incerteza para o partido no poder, foram marcadas por incidentes que impediram eleitores de exercerem o seu direito de voto,
levando ao prolongamento do escrutínio em 36 mesas de voto nesta sexta-feira. Entretanto, em Angola, esta semana esteve colocada sob o signo dos atropelos aos direitos humanos. No relatório divulgado na quarta-feira, a Amnistia Internacional denunciou abusos da polícia angolana em pelo menos 11 manifestações entre novembro de 2020 e junho de 2023. Neste documento, a ONG de Defesa dos Direitos do Homem acusou as forças da ordem angolanas de ter morto a tiro pelo menos 17 pessoas nestes últimos 30 meses e espancado brutalmente pessoas sob a sua custódia. Também esta semana, a organização cívica angolana Mudei deu conta de obstáculos colocados pelas autoridades ao direito de expressão e de manifestação. Jaime Domingos, jurista do Mudei, denuncia a aprovação de instrumentos de controlo e repressão que visam proteger o poder político e restringir as liberdades cívicas. A situação piorou cada vez mais e foi fortificado com a aprovação de leis inconstitucionais que visam proteger o poder político em detrimento daquilo que é a estabilidade nacional. Então, o cenário, além da agressão, brutalidade policial, há, de certo modo, também um número crescente de leis aprovadas que visam minar cada vez mais aquilo que é a participação cívica do cidadão na vida pública do país. Também em Angola, 4 organizações expressaram o seu descontentamento com a resposta da Justiça Portuguesa em relação a uma carta enviada em agosto deste ano a exigir esclarecimentos sobre o repatriamento dos bens de Isabel dos Santos. Não obstante Lisboa ter alegado o segredo de justiça, o grupo insta Portugal a devolver o património aos angolanos. Mais pormenores com Francisco Paulo. Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira em Luanda, as organizações Ubunga, Mãos Livres, UIL e Pro Bono apresentaram os resultados das cartas endereçadas à Justiça angolana e portuguesa sobre o processo de recuperação e a restituição dos ativos da empresária Isabel dos Santos e de outros governantes ao governo de Angola. O jurista Bartolomeu Milton, líder da Pro Bono Angola, falou em nome do grupo. Invoca-se aqui o manto do segredo de justiça para, de resto, ninguém saber nada sobre o que está a se passar. Aliás, a resposta vinda de Portugal diz no essencial que, portanto, sobre os bens de Isabel dos Santos há processos. E só esses processos é que podem falar sobre o estado em que estão esses bens. Mas depois invoca aqui a questão da legitimidade. As ONGs instam o governo português a restituir o património da empresária aos angolanos, exigindo de Angola maior transparência na reposição dos ativos já recuperados. Na zona do Sahel e África do Oeste, o Chad anunciou na quinta-feira que decidiu romper com os acordos de cooperação de defesa com a França, prevendo-se a retirada dos militares franceses ainda presentes neste país do Sahel. Também o Senegal anunciou, entretanto, o encerramento das bases francesas no seu território, onde Paris previa ainda recentemente uma redução da sua presença, passando dos atuais 350 militares para uma centena. Em Cabo Verde, mais de 40 trabalhadores da TICV Bestfly dizem ter sido abandonados pelo governo e pela empresa e acusam a companhia aérea angolana de não cumprir o acordo assinado. Em causa estão 2 meses de salário em atraso e ainda indemnizações que constam do acordo coletivo assinado em agosto deste ano. Mais pormenores com Odair Santos. Em declarações à imprensa, o porta-voz dos mais de 40 trabalhadores da companhia aérea TICV Bestfly, Rubem Barros, disse que 3 meses depois da assinatura do acordo coletivo, continuam a aguardar que os seus direitos sejam garantidos pelo governo e pela TICV Bestfly. Os trabalhadores da TICV Bestfly fizeram um acordo, já passaram alguns meses da assinatura e não houve nenhum pagamento, nem contacto à empresa, nem contacto ao acionista, que é o governo também de Cabo Verde, e estamos com sentimento de abandono. Nesse caso, seria pagamento das 2 vencimentos em atraso e das indemnizações, que é o nosso direito e está contemplado na Constituição e na Lei do Trabalho de Cabo Verde. Em junho, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva avançou à imprensa que os funcionários da TICV Bestfly poderiam ser integrados na nova empresa de transportes aéreos Interilhas em fase de constituição, mas até o momento, segundo Rubem Barros, ainda não foram contactados. Em São Tomé e Príncipe, a atualidade desta semana foi marcada pela controvérsia em torno da decisão anunciada há dias pelo Primeiro-Ministro de aumentar as taxas aeroportuárias para um valor acima de 200 euros para os passageiros vindos do exterior. Um valor que a oposição estima ser prejudicial para o setor do turismo e que o próprio Presidente Carlos Villanova vetou. Algo que Patrício Trovoada diz não entender, alegando não ter sido informado diretamente pelo chefe de Estado. Mais pormenores com Maximino Carlos.
Patrício Trovoada disse que tomou conhecimento do veto do Presidente da República através da comunicação social. O chefe do Executivo santomense disse que este facto causou alguma surpresa, tendo em conta que nos encontros entre os dois titulares dos órgãos de soberania a questão não foi abordada. O Presidente diz que vetou, tudo bem, mas eu fui informado também pela comunicação social. O chefe do Executivo santomense reconhece que houve falha na comunicação por parte do Governo na explicação da atualização das taxas aeroportuárias. Deveria ter comunicado melhor. É verdade que também, para além desse déficit de comunicação, eu acho que há alguns setores do país que querem fazer fogo de tudo. O Primeiro-Ministro explica que o aumento de 14% da taxa na entrada e saída dos passageiros é a única novidade. Para finalizar, na Guiné-Bissau, as autoridades judiciais anunciaram para a próxima semana o início do julgamento dos suspeitos do tráfico de mais de 2 toneladas de droga, presumivelmente provenientes da Venezuela, apreendidas num jato que aterrou a 7 de setembro no aeroporto de Bissau. Mais pormenores, como o Sabalde. Os 5 indiciados são acusados pelo Ministério Público de práticas de crimes de tráfico internacional de estupefacientes, a associação criminosa e a aterragem irregular de uma aeronave no aeroporto internacional Osvaldo Vieira de Bissau. No próximo dia 2 de dezembro devem comparecer perante o juiz de julgamento na vara crime e transgressão no Tribunal Regional de Bissau. Trata-se de Anderson Jair Gamboa Nieto, Edgar Rodrigues Ruano, Fernando Javier Escobar Tito, Marlos Alberto de Paula Balsacar e Ramon Manríquez Castillo. São 2 cidadãos do México, um colombiano, um cidadão do Equador e um brasileiro. Por serem, na sua maioria, indivíduos que não sabem falar o português, o Ministério Público pediu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que indique um intérprete oficial para os acompanhar nas sessões do julgamento. Fonte judicial ligada ao processo avançou que o inquérito foi difícil, uma vez que os indiciados não quiseram prestar declarações. A Justiça guineense ainda não conseguiu descobrir quem é de facto o dono da droga. Assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.